Você está ouvindo Sua Cidade e Seus Valores, no comando Nelson Carneiro. Nós estamos ao telefone com o Dr. Osmar Leitão e nós estamos na cidade de São Gonçalo comemorando o centenário do Joaquim de Almeida Lavoura, o ex-prefeito da cidade de do município de São Gonçalo. Então vamos cumprimentar aqui o Dr. Osmar Leitão Rosa, ex-deputado, ex-prefeito da cidade de São Gonçalo. Boa tarde, Dr. Osmar. Boa tarde, Nelson Carneiro. É um prazer falar com você. Estou à sua disposição do seu programa. O prazer é todo meu. E, Dr. Osmar, antes da gente falar também sobre esse evento que se comemora na cidade, que até já surgiu um decreto aí do prefeito Newton Molino sobre o centenário do Joaquim de Almeida Lavoura, eu gostaria que o senhor falasse rapidamente aí sobre como é que o senhor está vendo o panorama político na cidade, a administração, como é que o senhor está vendo nesse momento? É clima de expectativa, né? Uma vitória de maneira considerável do prefeito Neil, era tido como terceira força. Depois, na eleição do primeiro turno, ele foi uma das duas forças que chegaram ao segundo turno e ganhou a eleição. Não uma surpresa, porque ele era uma das três forças. E agora a expectativa, ele está se instalando. Tomou posse em 1º de janeiro, quer dizer, decorrido do mês de janeiro, já estamos aí no mês curto, que é fevereiro, e está se instalando, tomando as providências que acha que devem ser tomadas. A partir de uma certa hora, creio eu, e espero isso, ele vai começar a colher frutos, que não serão só deles, mas de todos nós gonçalenses, que nascemos aqui, mas também aqueles que vivem aqui, aqueles que desfrutam da terra. É momento ainda de expectativa. A programação que ele desenvolve. Vamos apostar que dê tudo certo, doutor Osmar. Deus quiser, é bom para ele, mas é bom, muito bom para mim também, que moro aqui, proprietário aqui da cidade. Tá certo. Mas, doutor Osmar Leitão, o senhor foi um daqueles que acompanhou o Joaquim de Almeida Lavoura, me parece que você foi até chefe de gabinete dele, se não me falha a memória. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco aí sobre esse movimento que acontece na cidade, TV Ponto de Vista, Rotra, de outras organizações que se preparam no sentido de comemorar o centenário de Joaquim Lavoura. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o Joaquim Lavoura. Nós autoconstituímos um grupo de pessoas com uma intenção voltada para essa comemoração. São Gonçalo é uma cidade muito sem história. A população não dá valor a isso. E isso não pode continuar assim. Nós somos como que uma família que não tem sobrenome, não tem tradição. Então esse grupo, com esse evento do centenário de nascimento do prefeito Lavoura, tendo em vista o tamanho da figura de Lavoura para o município de São Gonçalo, resolvemos articular no sentido de se assinalar isso de maneira pública. E a primeira conquista disso é obter do prefeito Newton Molino a publicação do decreto que considera 2013, o ano que está correndo, o ano do centenário de nascimento do prefeito Lavoura, que nasceu em 1913, e programar alguns acontecimentos. Já está relativamente aprovada a abertura desses acontecimentos no dia do nascimento dele, dia 4 de abril, junto à sua estátua, ao seu monumento ali na Praça Estefânia de Carvalho, que é no bairro Zé Garoto, naturalmente que na parte da manhã, com alguma coisa em termos de banda, de música, de hino nacional, hino do município e algumas falas dedicadas ao evento, o que deve se encerrar ali na praça, o coroamento deve ser a palavra do atual prefeito. Sim. Depois, ao longo do ano, alguns acontecimentos para motivar a juventude, que deve ser assim e é o nosso grande objetivo, um concurso de redação
colégios municipais, estaduais e particulares. Centenário de nascimento do prefeito Lavoura é o tema. Sim. Nós estamos contando para esse evento, que é uma coisa especializada, com a Academia Gonçalense de Letras. Ela que está providenciando todo o regulamento, toda a feitura desse concurso. Também um concurso de trovas. São Gonçalo tem uma delegacia aqui, uma representação da União Brasileira dos Trovadores. Então também um concurso de trovas sobre o centenário do prefeito Lavoura, também aí já comandado pela União Brasileira dos Trovadores. O Centro Cultural programando uma sessão lá. O Centro Cultural leva o nome dele. Centro Cultural, o prefeito Joaquim Lavoura, uma sessão solene, 3 ou 4 oradores para dissertarem sobre o acontecimento, a vida de Lavoura, e fazer naquele momento a entrega dos prêmios relativos ao concurso, tanto de redação quanto de trovas. Sim. Na escola Joaquim Lavoura, e daí a necessidade da gente entrosar isso tudo com o prefeito, os acontecimentos serão todas em bens, alguns de uso público, mas de domínio da prefeitura. Um acontecimento na escola Joaquim Lavoura, também como no Centro Cultural, também na escola Joaquim Lavoura. Sim. No último dia, no dia da morte dele, lá 12 de novembro, uma solenidade no mausoléu, no cemitério. Outras atividades ainda vão surgir no meio. A Câmara de São Gonçalo já está convocando uma sessão solene. Como o plenário é muito pequenininho, e agora com essa super mobilização dos bombeiros, vai estar reduzido a 30, 40 pessoas, o plenário da Câmara de São Gonçalo. Sim. Então o presidente da Câmara vai utilizar o plenário da OAB. E também tem as pompas da Justiça, né? O ideal seria o plenário da Câmara, mas não podendo ser, vai ser na OAB. Tá certo. Nós estamos com uma programação aberta ainda para algumas outras atividades. O principal agora é a gente mobilizar, fazer com que hajam para que se leve isso a efeito. Você falou aí em alguns deles. O Rotary Club já está entrosado conosco, até porque está na comissão também o professor Elter Barcelo, que hoje é presidente do Rotary São Gonçalo, o Lions Club, a Academia Gonçalense de Letras, que eu já falei, a União Brasileira de Trovadores, Sindicato das Escolas Particulares. A TV Ponto de Vista, com o professor Frederico, né? Vista. Ontem também esteve lá conosco a TV UIN, que é também uma televisão de São Gonçalo via internet. Então nós estamos numa hora de mobilizar a comunidade, a população, para chamar a atenção do acontecimento. Naturalmente que os deputados da cidade vão fazer algum pronunciamento lá nas suas casas legislativas, e a gente, além de estar tendo... Nós estamos na linha com o Dr. Osmar Leitão Rosa e, de repente, a nossa linha convencional caiu e voltamos a restabelecer essa fala com o Dr. Osmar, quando ele falava sobre os eventos e das programações com relação ao centenário Joaquim Lavoura. A nossa linha caiu, né, Dr. Osmar? Mas prossiga aí. Agora, nós já colocamos alguma coisa na internet, chamando a atenção já para a comunidade aí da informática, né? E com isso a gente está aberto a receber sugestões, sendo que já tem determinado, dia 4 a gente abre os festejos, as comemorações, com uma reunião lá ao pé da estátua de Lavoura. Sim. E quando a gente fala em Lavoura, começam a querer, às vezes, cotejar assim, o prefeito que mais fez para São Gonçalo. O que eu vejo é o seguinte, não tem que cotejar isso. Lavoura foi alguém que partindo de uma camada fora da elite política de São Gonçalo, em 54 se elegeu, contrariando a lei da gravidade.
assumindo o mandato, ele respondeu a essa ansiedade da população. Ele realmente imprimiu novos métodos à administração da Prefeitura de São Gonçalo, a ponto de ser uma afirmativa de um tempo antes e outro depois de Lavoura. Eu acho que o importante da figura de Lavoura é isso. É um homem que pontificou muitas obras já no seu primeiro mandato. Nós tínhamos aqui a nossa via principal, quase que totalmente no chão, e ele ligou Barreto ao Alcântara, um pedaço sobre paralelepípedo e outro sobre asfalto. O pronto-socorro de São Gonçalo, que não existia, e logo depois o pronto-socorro infantil, diversas escolas. Ele fez muita obra física, mas eu acho que a grande realização de Lavoura no seu primeiro governo foi mudar os métodos, foi mudar a maneira da pessoa ocupar a prefeitura. Não mais por ser uma cadeira de destaque, no ponto mais alto, para ser visto, mas ocupar a cadeira como ferramenta de trabalho, para ir para a rua, para ir para onde fosse necessário e fazer em favor da população. Este é o grande feito de Lavoura. Sim. E foi seguido por muitos, mas o nosso regime, São Gonçalo, é o mesmo do Brasil inteiro, é democrático. Uma hora o povo vota assim, depois já vota diferente e só resta todos nós respeitarmos essa decisão. Sim. E vira e mexe e vê um prefeito que se assemelha àqueles moldes de Lavoura administrar. Eu acho que isso que é muito importante e a gente não pode perder. Primeiro que a história de uma cidade vai se fazer pela presença dos seus vultos, mas muito também a educação e a cultura. Preparar jovens, uma das facetas da preparação do jovem é a gente pegar os vultos da cidade, do estado, do país e chamar esses vultos à discussão, mostrando àqueles que estão em fase de formação a trajetória dessas pessoas. A gente quer ser útil ao município nessas duas vertentes. Sim. Primeiro, fazer justiça à história, uma pessoa que realmente foi importante para o município. Sim. E também buscar o seu exemplo para os jovens, aqueles que ainda em formação necessitam desses exemplos. Doutor Osmar, inclusive, eu via um registro de que o Lavoura foi lembrado num jornal americano, acho que é o Time, se não me falha a memória, como um dos melhores administradores de cidades do mundo. Isso. Que destaque maravilhoso, né, para a nossa cidade, né? Isso tem que ser lembrado e passado para os jovens, não é isso? A gente fala isso e aí encontra alguém, mas se fosse hoje também Lavoura não seria o que foi, seria uma figura de hoje. Sim. É preciso que isso fique registrado. Sim. Como história e como tal, respeitados os limites daquele tempo. Doutor Osmar, eu gostaria que você me dissesse assim, ele exerceu 2 mandatos, o senhor se lembra assim, quando foi o período? O prefeito, ele foi eleito em 1954, assumiu em 55, né, porque assume já no ano seguinte. Depois ele conduziu o Jeremias à prefeitura, 54, eleição de 58. Em 62 ele voltou a ser prefeito de São Gonçalo pela segunda vez e quando saiu elegeu a mim seu sucessor, eu fui o sucessor dele, e depois retornou para um terceiro mandato em 73. Sim. Morreu no exercício daquele mandato em 75 e era seu vice-prefeito. Quando ele morreu, o Zé já era prefeito em exercício e no ano de 75. Nesse entremeio aí, ele que já havia sido vereador antes de 54, foi vereador por mais 2 vezes na Câmara Municipal de São Gonçalo e também, cargo eletivo, também deputado estadual. Não fez o mandato completo porque se afastou para ser candidato a prefeito, para fazer o seu terceiro mandato. Ele se elegeu deputado estadual em 1970.
Eu me elegia deputado federal e ele deputado estadual. Exatamente, o município fez outros políticos naquela ocasião, estou falando de nós dois. Sim. E foi um homem que ainda exerceu aí no governo Celso Peçanha, ele teve atividade no Estado, no governo Jeremias Fontes, não é isso? E Sim. uma figura que realmente ele extravasou as fronteiras do município, né? Sim. É uma história também como essa do Times, que o Jânio Quadros, né, para quem ele ajudou aqui, depois de eleito, mandou chamar a Brasília e para que ele assumisse um lugar que ele preferiu dizer ao Jânio que não, que tinha outras ocupações aqui, mas o Jânio disse para ele que não podia prescindir da colaboração das ideias dele e colocou na mão dele não sei como é que chamava, um passaporte, um cartão, quando ele precisasse de ir a Brasília, ir na empresa de transporte aéreo e viajar por conta daquele cartão. Sim. Um homem que transcendeu as fronteiras do município. Que legal, né? Mas, Outro grande exemplo, Nelson, que ele não nasceu aqui. Eu sou o cara que nasceu aqui. Eu tenho ele é de onde? Ele é de onde, doutor Osmar? Lavoura nasceu no Rio, ainda capital. É? Que Santo ótimo. Cristo. Bom, nós estamos na linha com o doutor Osmar Leitão, nós estamos falando, né, sobre os propósitos, né, e os acontecimentos que já se desenvolvem com relação à comemoração do centenário do Joaquim de Almeida Lavoura, que foi prefeito da cidade do município de São Gonçalo. Mas, doutor Osmar, diz que quem trabalha às vezes não é muito popular. Como é que era a popularidade de Lavoura? Como é que ele era visto na rua? Sabemos que eram menos pessoas na rua, etc., mas como é que ele era visto na rua? Não tem televisão para divulgar a imagem. Como é que era a passagem dele pelas ruas? Hoje o Duda Mendonça, não sei mais quem fazendo as imagens, né? Sim, com certeza. Marqueteiro. Naquela época, não. Não tinha marqueteiro? Não tinha, né? Ele tinha uma aparência muito simplória, né? Muito simplória a aparência de Lavoura. Se fosse a reunião da Câmara, a reunião da Liga de Futebol, botava lá que paletó, aquela gravata e ia. Tá acabando a sessão, já tá tirando a gravata, enrolando e botando no bolso. E o tradicional chapéu, né? Isso, o tradicional chapéu. Era uma figura, assim, fisicamente que se destacava no meio da população, alto, aquele chapelão, cigarro sempre à boca, entendeu? E os seus hábitos, né? A comunidade toda que viajava de manhã no famoso bonde para Niterói, para o Rio, ele estava numa esquina dessa, tomando cafezinho já 5h30, 6 horas da manhã. Visitava muita residência, Lavoura visitava muito. Ele tinha um conceito muito bom por senhoras ilustres de São Gonçalo, que gostavam de receber Lavoura para conversar. E faziam lá só aquela gulosema, um cafezinho. E ele se habituou, passava na residência dessas pessoas todas. Ele, prefeito, ele estava sempre à frente dos serviços. Como no primeiro governo os serviços se concentravam mais no corredor principal de São Gonçalo, então ele ficou com super exposição. Era de manhã quando o pessoal ia trabalhar, de tarde quando voltava. Muito, muito frequente na rua, na frente. Se tivesse uma máquina da prefeitura trabalhando, ele estaria ali em volta, na ordem, puxa para lá, vem para cá. Foi a mídia que ele usou para ficar conhecido. A mídia era a sua própria presença física no local, né? Outra coisa, faziam, e ainda alguns continuam, de que Lavoura era um analfabeto. Ele, cá para nós, até pode ter explorado isso aí há algum tempo, porque você começa a dizer que você é muito sabido e na hora não resolve nada, é preferível não ser sabido e resolver. E resolver, né? Lavoura não tinha escolarização regular. Agora, tinha uma cultura invejável, e por inveja há muitos formados. A Lavoura morreu já tem quase 40 anos. Eu tenho a impressão que eu ainda não li, já estou mais 40 anos que ele, né, vivendo aqui, não li o que ele leu. Sim. Lia muito. Um homem assim, aficionado por leitura. Por isso, ele com facilidade lidava com as leis. E vai ser prefeito, isso aí para ele foi
foi muito importante. E com as leis aplicadas, porque ele era o mesmo instante o prefeito, mas o homem da rua. Ele pegava causa e efeito. Causa e efeito. Inteligente, de uma visão, enxergar longe as coisas, entendeu? Tá certo. É pena que a gente não tenha, por exemplo, a imagenzinha do que chamavam de pronto-socorro de São Gonçalo. A visão dele, vou construir um pronto-socorro para São Gonçalo. Chegou ali, tirou aquilo, fez o prédio que está lá até hoje. É um pronto-socorro. E ninguém consegue fazer funcionar como funcionava, né? Pois é, como funcionava. E ainda fez mais, depois fez uma área, um bloco especializado em criança, que é o pronto-socorro infantil. Lá junto também fez a maternidade. Você vê, não havia uma escola de administração que mostrasse essas coisas. Mas ele fez ali um centro de atendimento à saúde. Pronto-socorro infantil, já tinha o Hospital Luiz Palmier e ele colocou a maternidade. Tá certo. Doutor Osmar Leitão, eu quero agradecer a oportunidade de falar contigo neste momento e quero continuar tendo a oportunidade também de falar com você em outras vezes sobre mais assuntos sobre o desenvolvimento aí desse processo de comemoração do centenário Joaquim Lavoura. Você é Tá? uma pessoa que tem que estar, você está em todos os acontecimentos de São Gonçalo. Ainda ontem, lá na reunião, nós falamos no seu nome. Nós estamos nos reunindo às sextas-feiras, 16 horas, Centro Empresarial de São Gonçalo, fica ao lado do SESI, no 14º andar, que é a sede do sindicato dos colégios particulares. Você é nosso convidado para ir lá dar umas ideias, a gente discutir o tema. Tá certo, doutor. Mas eu agradeço e será uma honra para mim participar desse movimento que eu acho que é histórico, marcante, identifica, né? E transmite à nova geração que não conviveu com o Grupo Lavoura esse testemunho vivo de que foi a figura de Joaquim de Almeida Lavoura, não é isso? Se há de fazer isso com aqueles que em São Gonçalo e saindo daqui até para fora fizeram arte, você vê São Gonçalo, o cara também que adotou São Gonçalo como sua terra, o George Tavares, o nosso carequinha, e pôs São Gonçalo na maior mídia, que era a televisão, com força. E essa pessoa tem que ser elogiada, tem que ser dado como referência. E outros muitos, tem muita gente que tem que ser reverenciada pela população, pela comunidade. Vamos aí, Nelson. Muito obrigado, doutor Osmar. Um abraço. Acabamos de falar com o doutor Osmar Leitão Rosa, né, ex-prefeito, ex-deputado federal pelo município de São Gonçalo, falando sobre esse grande acontecimento, esse grande evento que se estende por quase todo o ano sobre a comemoração do centenário